É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sana tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Lis, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Senhor, te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Shalom, bom dia! Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente,
com mais um episódio do programa Conectados em Fé. Eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o Everton Emiliano, da Igreja Quadrangular. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Quero agradecer também a Coffee 10, através da Bel Rocha. E a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. E eu já quero também desejar, Adriana, os meus parabéns para você, que Deus continue te abençoando. Você completou o ano por esses dias, que o Eterno te cubra de muitas bênçãos. E olha, gente, o oferecimento deste programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue, Alexandre, te abençoando. Já quero pedir a vocês que nos acompanhem aqui no Conectados em Fé, para também nos acompanhar, para nos seguir nas redes sociais. Missionária Yara Mesquita, no YouTube e no Instagram. Conectados em Fé, no Instagram e também no TikTok. Mas olha, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, no canal ATV da Gente, e de ativar as notificações para assistir todas as nossas programações. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. O livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz: Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E olha, gente, nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, o tema de hoje é Seguindo a jornada sobre a voz do Criador. Glória a Deus, aleluia. A voz que mudou o destino não veio como um trovão, mas como uma certeza avassaladora que desfez todas as inseguranças. Abraão era apenas um homem estabelecido em Ur dos Caldeus. A ordem de Deus ecoa de forma clara e inquestionável nos corações. Ouvir a voz de Deus nos faz compreender que para obedecê-lo exige um preço, o abandono do controle e a entrega total ao invisível. Olhar para o horizonte sem um mapa foi o primeiro teste de obediência. Abraão não sabia o nome do lugar para onde estava indo, nem os perigos que enfrentaria pelo caminho. Tudo o que ele possuía era uma promessa, a de que Deus faria dele uma grande nação e que através dele toda a família da terra seria abençoada. Glória a Deus! E olha, gente, convidado de hoje é natural de São Miguel dos Campos. Ele é filho de Expedito e Maria, casado com Jeane, e tem 2 filhos, Talvanes e Talita. Se converteu ao cristianismo em 1975. Foi batizado nas águas em 1981 e no Espírito Santo em 1983.
separado a diácono em 1995 e a evangelista em 1999. A pastor em 2002 e apóstolo agora, recente, em 2026. Tem formação técnica em higiene e segurança do trabalho e teologia livre. E é o vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional Betel e coopera como pastor na cidade de Roteiro. Glória a Deus! É um homem cheio do Espírito Santo que tem uma bagagem extraordinária. Quem é o convidado de hoje, produção? O nosso convidado, José Talvanes Paulino do Nascimento, apóstolo Talvanes, seja bem-vindo. Bom dia, apóstolo Talvanes. O senhor está no Conectados em Fé. Bom dia, missionária Yara. Para mim é um prazer estar aqui esta manhã cooperando com esse trabalho, Conectados em Fé, onde eu sei que vai alcançar muitas pessoas e abençoar muitas famílias, muitos pastores e pessoas que têm um chamado, mas que ainda não estão desenvolvendo esse chamado, estão esperando o tempo de Deus. Glória a Deus. Apóstolo, é uma honra ter o senhor conosco nesta manhã. Falamos no tema de hoje sobre o chamado de Abraão, quando Deus se revela, né, e chama Abraão. E eu queria começar, né, com o senhor, como definir o invisível, né, de uma maneira, a ordem de sair para uma terra quando Deus o chama, uma terra que o Senhor está dizendo que ia mostrar, né, e redefinir o conceito humano de segurança e estabilidade. Abraão deixar todo o conceito humano, toda a sua estabilidade, toda a sua segurança e seguir. Como definir isso, apóstolo? Eu defino com Hebreus capítulo 11 e versículo 1, onde está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não vemos. Então, a gente fica claro aí, a gente consegue ver que foi nessa fé que Abraão se apegou. Primeiro, ele tinha uma promessa de Deus, que não era uma promessa de qualquer pessoa. Aleluia. Era a promessa de Deus. Segundo ele creu nessa promessa. E confiou que a promessa de Deus iria se concretizar, se realizar na vida dele. E se lançou ao desafio sem medo. E isso nos alegra e nos deixa uma lição muito grande, né? Muito forte. E para os que estão iniciando hoje, para aqueles que têm um chamado de Deus hoje, é só seguir aí o exemplo de Abraão. Aleluia, é verdade. Aleluia, glória a Deus. Abraão, ele ouve a voz de Deus, o chamado de Deus, é a primeira vez que Deus se revela para ele, e ele atende, ele vai, né? Ele não duvida, ele não questiona, ele tão somente ele obedece. Apóstolo, o que representa a zona de conforto, né, ou falsa segurança que nós precisamos deixar, muitas vezes, para atender a um propósito maior, que é um chamado do Senhor? Olha, eu digo que não é fácil você abrir mão da zona de conforto. Verdade. Porque essa zona de conforto, ela é como se fosse um comodismo, né? Porque você está no meio da sua família, ali entre os seus parentes, na sua pátria, na sua terra, na sua cidade. De repente você tem que sair para uma terra que você não viu, não conhece, não sabe onde é. Isso realmente é sair da zona de conforto. Isso não é fácil, não é? Mas
O evangelho é feito de desafios. Eu vejo nisso aí um grande desafio. Você sair da sua zona de conforto para realizar o propósito de Deus. A gente vê também aí a confiança de Abraão em Deus, porque Abraão era muito próximo de Deus, né? Era muito íntimo de Deus. O que faz a gente sair da zona de conforto e abraçar o desafio com segurança é justamente ter essa intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus nos faz ter a certeza de que Deus não vai nos abandonar, para onde a gente for. Isso é o que é maravilhoso. Agora, que fácil não é, porque se quem recebeu o chamado, quem recebeu o desafio, olhar para os obstáculos, olhar para as dificuldades, ele vai temer. E o medo trava a gente. Verdade. O medo paralisa, né? O medo vai fazer com que a pessoa não queira sair da sua zona de conforto, do seu bem-estar, da sua casa. Eu imagino, nos nossos dias, uma pessoa sair da sua terra, da sua cidade, e atender um chamado missionário em outro país, como a África, por exemplo, como Moçambique. E para falar nisso, missionária, há muitos anos atrás, eu ainda não era pastor, eu tive um sonho que eu estava indo para Angola. Eu me via em Angola, na capital de Angola, a cidade de Luanda, pregando o evangelho ali com uma equipe de missionários, e a gente via todas as dificuldades que havia e que há ainda hoje naquele país, terras sem saneamento, sujas, as pessoas necessitadas, a gente tinha que ajudar aquelas pessoas com alimentos. Aquele sonho para mim foi assim, eu considero aquilo como um chamado de Deus. Aleluia. Porque a gente começava a evangelizar e de repente eu via passar um ônibus e na placa do ônibus estava escrito: os comprados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E nessa época eu procurei o meu pastor, que era o pastor Luiz Pereira, e falei para ele desse sonho. Pastor, eu tive esse sonho. O que representa? Ele disse: olha, se for um chamado de Deus, é só você orar e esperar que vai se realizar. E anos depois, passaram-se uns anos, e Deus usou uma irmã falando para mim que ia me tirar da igreja que eu estava para uma cidade. E de repente Deus me tira para a cidade de Roteiro. E quando eu cheguei na cidade de Roteiro, naquela época, em 2001, de 2001 para 2002, era uma cidade praticamente como uma cidade da África, onde a gente encontrou ali pessoas muito carentes de Deus, as pessoas não tinham a autoestima muito baixa, as pessoas não andavam de fronte erguidas, e a cidade não era limpa naquela época. A gente teve que se deparar com pessoas que tinham problema de doenças, problema de pele, problema de asma, por conta que não havia higiene naquela cidade, problema de vermes e outros problemas como piolhos. E eu me assustei quando eu vi aquilo. E a gente visitava as casas, os lares muito pobres, casa caindo por cima das pessoas, as pessoas vivendo miseravelmente, às vezes se alimentando com moscas pela boca, por todo canto. E eu fiquei triste, eu comecei a sentir tristeza de estar evangelizando aquele lugar. E ali Deus falou para mim: aqui é a sua África. Glória a Deus. Aqui é o sonho que eu mostrei há anos atrás. E aquilo fez com que eu tivesse coragem de permanecer ali. Como você falou no início, né? A questão de você sair da sua zona de conforto. Olha, Roteiro é perto. Você imagina você morando em São Miguel,
sair para iniciar uma obra na cidade de Roteiro, com todas as deficiências que havia na época. Não tinha estrada, não tinha nada. Hoje eu posso dizer que Roteiro é uma cidade desenvolvida para o que era na época. Verdade. Hoje é uma cidade desenvolvida, mas na época era bastante difícil. Para você aceitar esse desafio, não é fácil. Na época, muitos outros irmãos foram procurados para desenvolver aquele trabalho ali, e eles não tiveram coragem de ir. Sim. Não é? Mas Deus me deu essa coragem. Eu não estou ali por ser, não digo que sou um herói, mas Deus que me encheu de coragem. Fomos orar, entrar numa batalha como o Senhor, e Deus disse: eu te quero aqui. Glória a Deus. E hoje nós Aleluia. temos os resultados, né? De um templo construído, Verdade. membros congregando por Amém. E aquela cidade mudou. Hoje as pessoas não andam mais com aquela autoestima baixa. Pelo contrário. Hoje as pessoas têm uma autoestima bem elevada e a cidade cresceu, desenvolveu. As pessoas vivem bem ali hoje, graças a Deus. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma visão, muita gente tem uma visão errada da cidade de Roteiro. Porque muita gente acha que Roteiro é uma cidade, vamos dizer assim, muito atrasada, mas Roteiro hoje é uma cidade desenvolvida, onde tem muita gente em Roteiro que vive melhor que muitas pessoas que moram em cidades grandes. Roteiro hoje tornou-se uma cidade turística. Na época que eu fui lá ainda não era, né? Hoje é uma cidade turística bem desenvolvida, graças a Deus. E a gente sabe, apóstolo, que onde o evangelho chega, né? Onde Jesus chega, o cenário muda. Se transforma. Muda. Uma das coisas que havia ali também era que as casas, a maioria eram casas antigas, casas de taipa. Você vai no Roteiro hoje, você encontra prédios lindos, né? Bem construídos, né? Carros, quase ninguém tinha carro no Roteiro. Hoje quase todo mundo tem carro. Glória a Deus. Quase todo mundo tem suas casas. Deus mudou a sorte. Verdade. Não existe mais aquela epidemia de coceiras, não existe mais aquela epidemia de vermes, não existe mais aquela epidemia de doenças respiratórias como havia naquela época. Não existe mais aquela epidemia de piolhos que havia naquela época. Né? Eu me lembro que a nossa casa, que a gente morava, era casa e igreja. Eu dizia que os quartos eram a nossa casa e a sala da casa era a igreja. E às vezes a minha filha, que era pequena, Thalita, muitas vezes, quando o pessoal saía, tinha um piolhozinho na cabeça, a gente sabia que era problema. Mas isso, graças a Deus, passou, isso mudou. Glória a Deus. Deus mudou a sorte daquela cidade. Aleluia. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos. É esse Jesus que nesta manhã, mais uma vez, de sexta-feira maravilhosa, nós estamos falando da palavra dele, uma palavra que muda, que chega, que transforma, que edifica, que cura, que liberta, que restaura. É esse Deus, é esse Jesus. Glória a Deus. Apóstolo, é fácil tomar decisões importantes, né? O senhor falou aí de uma decisão que o senhor teve que tomar, um posicionamento, né? O senhor se posicionou naquilo que Deus chamou, né? Mas apenas em uma promessa, né? Mesmo sem um mapa, sem algo detalhado do futuro, que quando Deus chama Abraão, Deus não disse a ele: olha, você vai sair daqui, mas você vai para tal canto, vai acontecer isso, eu vou fazer desse jeito. Não. Deus só chamou e ele se agarrou ali, naquela palavra, né? Ele confiou. Né? O Senhor saiu daqui para Roteiro, o Senhor confiou, né? Não sabia, talvez o Senhor não sabia com o que ia se deparar. Imaginava. Mas eu já sabia, já tinha um mapa ali definido. Eu já sabia para onde ia. Né? Para onde ia. Só não Mas sabia. É fácil tomar essa decisão? Só segurado nessa promessa? Não é fácil. Não é fácil. Na época que eu recebi o chamado de Deus para a cidade de Roteiro, quando eu disse sim ao meu líder, depois eu me arrependi. E fui orar, lutar com Deus para não ir. Mas, quanto mais eu orava, mais aquele desejo de ir para Roteiro crescia. De maneira que a vontade humana era não ir. Não ir. Mas a vontade do meu espírito, o chamado de Deus é que eu fosse. Eu sabia que eu ia enfrentar desafios ali. Não é? Mas
Eu sabia que Deus estava me mandando para lá e que Ele iria se responsabilizar. Na verdade, a gente foi realmente pela fé. E quando se fala da promessa, não é fácil, mas como eu falei no início, se você tem uma promessa de Deus, é necessário saber, ter a certeza, a convicção que essa promessa é de Deus e que esse chamado é de Deus. É como você sair daqui, como eu falei, para outro país. Nós temos hoje os nossos missionários Paulo Jorge e Adriana Águida, que estão na Espanha. Eles abriram mão de um emprego, de um bom salário no Detran, para viverem pela fé. Porque, na realidade, você aceitar um chamado de Deus com base numa promessa é exatamente você andar por fé, viver por fé. E quando eu saí aqui de São Miguel para Roteiro, foi exatamente para viver pela fé. Pela fé. E assim, Deus nos honrou tremendamente, maravilhosamente, né? Porque quando nós saímos aqui de São Miguel para Roteiro, nós não tínhamos uma renda financeira. Não tínhamos. A minha esposa sequer tinha terminado o ensino médio. E a minha esposa, em Roteiro, assim, foi milagre de Deus. Ela estudou, terminou o ensino médio, fez faculdade, fez 2 faculdades, fez pós-graduação, terminou o curso superior. Deus abriu as portas. E uma vez eu conversando com o apóstolo Luiz Pereira, ele disse, interessante, apóstolo. A gente morava em São Miguel. Aqui parecia ser tudo mais fácil para minha esposa fazer uma faculdade. E Deus não abriu as portas em São Miguel para ela fazer uma faculdade. Quando parecia que ia ser tudo mais difícil, Deus abriu as portas. Deus abriu as portas. A gente mora em Roteiro e ainda mais com um detalhe. Foi particular, né? Deus, ela fez como é que chama? A prova para fazer pública e ela não passou. E ela fez particular e passou. E pela fé, nós pagamos essa faculdade, do começo ao final. Aos olhos humanos, né? A gente diria que seria impossível. Impossível. Mas Deus agiu naquele lugar. Deus é o Deus Eu do costumo impossível. dizer, missionária, que Deus nos abençoe em Roteiro mais do que em São Miguel. Glória a Deus. Porque lá era o lugar da promessa, né? promessa. Do propósito de Deus. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aprendi a amar aquela cidade, trabalhar para Jesus, fazer a obra do Senhor naquela cidade. E eu sempre digo, quando Deus me quiser ali, estaremos lá, Verdade. segundo a ordem do Senhor. Amém. Apóstolo, muitos hoje buscam a estabilidade. Abraão abandonou a segurança, o conforto e a estabilidade. O que o senhor diria para quem sabe que Deus está pedindo uma renúncia, mas está paralisado pelo medo de perder o controle, né, da situação, entregar a Deus? O senhor diria para essas pessoas hoje? Meu conselho para essas pessoas é que se apeguem à promessa do Senhor. Se tem convicção de ter o chamado de Deus, não tem por que temer, porque como já a gente sabe, o medo paralisa as pessoas. Muitas pessoas deixam de ser usados grandemente por Deus por causa do medo. Mas se é Deus que está nos chamando, é Deus que está nos enviando, ele se responsabiliza, então não há por que temer. Se lance ao desafio e deixe Deus te usar. É isso que eu falo. Até mesmo, missionária, na igreja. Deus quer nos usar. Uma vez, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, no momento que nós estamos pregando, Deus quer nos usar e nós muitas vezes nos prendemos ali. E não falamos tudo aquilo que Deus quer que seja falado naquele culto, naquela pregação, naquela ministração, por questão de medo. De medo. Deixamos de fazer grandes coisas por questão de medo. Mas a gente precisa primeiro saber que a nossa confiança está no Senhor.
que o Deus que nos envia, ele nos responsabiliza. E me faz lembrar quando Deus chamou a Jeremias, né? Quando Deus chamou Jeremias e estava doando Jeremias como profeta, qual foi a palavra de Jeremias ao Senhor? Eu não sei falar, ainda sou uma criança. Não é? Mas, assim, é maravilhoso, queridos. É uma experiência singular. Quando nós enfrentamos o medo e nos lançamos nas mãos de Deus e deixamos Deus nos usar. Aleluia. Quando isso acontece o que Jesus falou. A gente faz obras maiores do que a que o próprio Jesus fez. Por quê? O ministério que Jesus desempenhou aqui na Terra foi apenas 3 anos e meio, né? E muita gente tem um ministério de 40 anos, de 50 anos, durante 40 anos, 50 anos. O que essa pessoa não pode fazer nas mãos de Deus? Verdade. E se lançar nas mãos de Deus? Não ter medo, também não se exaltar, porque é Deus quem faz. Verdade. Não é? É Deus, Ele é quem nos usa, a unção vem dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus nos usar. Da forma que Ele quiser. Aleluia. Aleluia. Deixa o controle na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Verdade. Glória a Deus. Para essas pessoas, né? Amém. Para você que está nos ouvindo agora e que vai nos ouvir depois, né? Que ainda que não esteja ouvindo nessa manhã, mas vai estar ouvindo daqui a uma semana, daqui a um dia, 2, daqui a um mês, 2. Que o Senhor possa realmente tocar o teu coração e possa te desatar, te destravar. Porque um crente desatado nas mãos de Deus, ele faz grandes proezas. Aleluia. Como a palavra de Deus diz, ele desbarata exército, né? Levanta o pendão do evangelho bem alto, né? Ele consegue romper barreiras e surgir na frente. Ele vai romper porque Deus está com ele. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, gente. Aleluia, o nosso Deus faz grandes coisas. Basta você crer, acreditar, confiar, se entregar, se lançar na mão do Todo-Poderoso. E grandes coisas o Senhor, Ele fará. Aleluia. Apóstolo, Abraão esperou décadas aguardando a realização da promessa. Como manter a voz da promessa viva quando a realidade diz ao contrário? Quando o cenário mostra o contrário? Essa é a grande questão de muita gente. Porque a promessa de Deus ela pode ser para hoje, para um momento, mas ela pode ser para daqui a 1 ano, 10 anos, 30 anos. Ela pode demorar. E esse tempo de demora pode vir outras vozes querendo confundir a pessoa que recebeu a promessa. Ela pode ser acometida de desânimos. Ela pode esfriar. Aquele chamado pode esfriar na sua vida. Então, a pessoa que foi chamada por Deus, que tem essa promessa, primeiro precisa se agarrar à promessa. Sabe, Deus falou comigo, Deus tem uma promessa, e a promessa de Deus se cumpre. Aleluia. Não existe nenhuma promessa de Deus que não se cumpra, né? Tudo que Deus promete, Ele faz. Cumpre. Então é preciso confiar. Agora, a promessa só se cumpre no tempo certo. E o que falar do tempo de espera? O tempo de espera, justamente Deus permite, muitas vezes, para nos municiar, para nos dar as armas que nós vamos usar durante o cumprimento dessa promessa, para nos fazer amadurecer, crescer, aprender, muitas vezes para forjar o nosso caráter. Aleluia. Porque muitas vezes Deus faz uma promessa a gente, mas naquele momento nós ainda não estamos preparados para receber o
cumprimento daquela promessa. E Deus vai nos preparar primeiro, e depois, quando estivermos preparados, Ele vai cumprir aquela promessa na nossa vida. Aleluia. Falar nisso, missionário Gara, eu passei 16 anos como auxiliar de trabalho. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha um desejo muito forte no meu coração de pregar o evangelho. Eram 2 desejos muito fortes que eu tinha no meu coração. Era ser batizado pelo Espírito Santo e pregar o evangelho. E um dia Deus me mostrou, eu pregando o evangelho, sendo batizado pelo Espírito Santo e pregando o evangelho. Eu numa rua, pregando o evangelho e falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Já foi falado, eu fui batizado nas águas em 1981. E no outro ano, 2 anos depois, me parece, eu fui batizado com o Espírito Santo, justamente na Assembleia de Deus de Teotônio Vilela. Mas eu não pregava o evangelho. E daí Deus começou a me usar. Eu comecei a pregar o evangelho, me lembro das primeiras vezes que eu comecei a ter a oportunidade de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E a gente pregava nos lares, nos evangelismo pessoal, de casa em casa, nas concentrações de rua. Isso foram-se 16 anos. De maneira que quando eu estava noivo da Bispa Jeane, Deus falou comigo. Que é interessante você ouvir a voz de Deus, não é? Deus falou comigo, dizendo para mim que estava nos unindo para desenvolver um ministério, que a gente tinha uma obra a realizar juntos. Deus estava nos chamando. Interessante, Deus não estava chamando só a mim, estava chamando a mim e ela. A gente já era noivo, um dia eu disse para ela, Jeane, Deus falou comigo que tem um ministério para a gente. Glória a Deus. Nos casamos e acredito que depois de 6 anos, 6, 7 anos de casado, eu me casei com 26 anos e mais ou menos com 32, 33 anos, eu fui ungido a diácono. Mas interessante, missionário, que eu não tinha assim aquela vontade de ser pastor. Eu sempre dizia para os meus colegas, eu quero pregar o evangelho. Pregar o evangelho é o que eu quero. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu não estou preocupado se você é pastor, se você é evangelista, se você é presbítero, se você é apóstolo. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é fazer a obra do Senhor Jesus. Aleluia. E às vezes eu dizia, eu nem quero, porque eu sei que ser pastor, ser apóstolo, a responsabilidade é muito grande, né? Mas, a partir da minha consagração para o diaconato, me parece que a porta se abriu, algo foi destravado na minha vida, e eu sempre digo que eu queria ter servido como diácono na igreja mais tempo. Só servi 1 ano. No ano seguinte, eu já fui ungido a presbítero. Aleluia. Glória a Deus. O senhor falando aí, a gente sabe, apóstolo, que toda promessa, ela passa, né, pelo teste do tempo. O senhor falou aí que foram 16 anos. 16 anos. É isso? Como passar esse tempo sem questionar ou murmurar, né, contra a promessa, contra o que Deus falou, o que Deus disse que ia fazer, o que Deus disse que ia realizar? Eu volto a falar na questão da fé, né? Se apegar à fé. É ter a certeza de que o que Deus prometeu vai cumprir. Então não precisa se desesperar, não precisa ficar ansioso, não precisa se preocupar, porque é aquela coisa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. No tempo certo. Olha, quando da minha consagração para presbítero, para mim já foi. Eu nem digo que para diácono, porque diácono é você ser servo, né? Porque na realidade da igreja hoje, no Brasil, ser diácono é você arrumar cadeira, arrumar banco, lavar banheiro, arrumar igreja,
servir a Santa Ceia, né? Na Bíblia, os diáconos têm a função de cuidar dos órfãos, das viúvas, e hoje também. Mas a função do diácono hoje ainda é muito essa, é recepcionar na porta. Eu fazia isso com o maior prazer. Mas assim, para ser presbítero, né? Para mim já foi assim algo que Jesus não esperava ser presbítero. E Algo a mais, uma responsabilidade maior. E quando veio a consagração de evangelista, eu aprendi nesses dias na escola apostólica que existe aquela pessoa que tem uma atividade apostólica, mas não é apóstolo, não é? Ele desempenha um trabalho apostólico sem ter sido consagrado, sem ter sido ungido apóstolo. E tem o evangelista também, que ele é evangelista sem ter sido consagrado para evangelista. E a gente evangelizava muito, né? Evangelizamos São Miguel praticamente todas as fazendas, povoados que houver por aí, nós evangelizamos. Então a gente já era um evangelista. Verdade. Só faltava ser consagrado, né? É verdade, hein? Glória a Deus, aleluia, gente, que manhã maravilhosa, que tema poderoso, aleluia, o chamado de Deus, a fé de Abraão, aleluia, o se lançar nas mãos do Senhor e deixar Ele nos conduzir, isso é maravilhoso, aleluia. Apóstolo, a sociedade contemporânea, ela é movida, né, pelo ver para crer. Qual o maior choque entre a mentalidade que Abraão teve e a mentalidade do homem moderno, né, que exige hoje respostas e resultados em tempo, né? Assim, não, eu quero, não, Deus falou, eu vou orar, então já quero a resposta de Deus, né? Já quero a confirmação de Deus. E qual a diferença, né, da mentalidade, vamos dizer assim, de Abraão para o crente de hoje, né, a pessoa de hoje? Missionária, eu quero dizer que a gente está vivendo nos tempos chamados pós-modernos, né? E a pós-modernidade nos trouxe a época do imediatismo. Tudo tem que ser imediato. Tudo tem que ser imediato. Mas o imediatismo, eu comparo como se fosse um micro-ondas, né? Não é verdade? Micro-ondas. Você já ouviu falar como é que o micro-ondas ele processa os alimentos? E já ouviu falar também das ondas, parece que são ondas magnéticas que o micro-ondas solta, que aquilo ali prejudica a saúde física, provocando câncer na vida das pessoas. Então, o imediatismo é algo precoce. Nada que é feito precocemente é saudável. Nada. Então, a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Tudo é no tempo. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que para tudo há um tempo determinado. Aleluia. Então, não adianta a gente querer, como é que eu posso dizer, antecipar as coisas. E às vezes a gente tenta até querer ajudar Deus. Né? Ensinar a Deus, né? Deus, olha, eu vou dar uma ajudinha aqui, está demorando. É verdade. Mas isso não dá certo. Não dá certo. As coisas funcionam muito bem quando elas acontecem no tempo de Deus. Aleluia. É maravilhoso, é glorioso. Sai tudo perfeito. E aí, você também fica mais claro o milagre. Né? É verdade. Parece que é um tema que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas Abraão viveu milagres. Milagres, verdade. Né? E quando a gente espera o tempo de Deus, a gente está vivendo milagres. Milagres. Não é? Verdade. Não sei se eu posso compartilhar aqui, se você me permitir, como se deu a nossa unção apostólica agora. Não é? Primeiro, eu estava com muita sede de ir para o congresso de Porto Seguro. E, de repente,
não teve como se formar caravanas, porque muita gente não pôde ir, muita gente desistiu. E eu falei, então não vou, a gente não tem como ir. Faltando uma semana, 15 dias, o apóstolo liga para mim, o apóstolo Altomiro liga para mim. Bispo, vamos a Porto Seguro, para que eu não... Só vai ele e o apóstolo. Aí para não ir só nós dois, no carro, vamos também. Eu falei, em cima da hora, tem como. Olha, tem questão de inscrições, despesa com hotel, despesa com alimentação. Rapaz, mas vamos, não se preocupe com isso não, Deus vai prover. Aí vou conversar com a minha esposa. Olha, Altamiro me fez uma proposta para ir para Porto Seguro. E ela falou, você aceitou? Eu disse, não, em cima da hora. Ela disse, meu filho, dê um passo de fé. Use a fé. Deus. Eu disse, rapaz, aquela palavra aumentou minha fé. Liguei para o apóstolo, que era bispo ainda, né? Bispo, estou dentro da viagem. Não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus vai prover. Deus proveu tudo. Agora veja como Deus trabalha. Durante a viagem, o nosso apóstolo Josivaldo, nosso líder, nosso presidente, fala para a gente, bispos, eu vou apresentar vocês ao apóstolo Renê para consagrar vocês dois a apóstolo. Agora é lá em Manaus. Tá bom. Conversa com o apóstolo Renê, deixa tudo certo. E agora a gente vai correr contra o tempo para fazer a escola apostólica e para adquirir os meios financeiros para ir até Manaus, porque ir até Manaus não é como ir até Porto Seguro. Se eu já estava com dificuldade de ir até Porto Seguro, imagine ir para a cidade de Manaus, não é? Verdade. Passagens de avião, ida e volta, hotel, inscrições, a gente tinha que fazer o encontro Atualizei, inscrições do congresso, alimentação. Jesus, e agora? Eu fui fazer o quê? Missionária? Orar. Orar. Deus, se é a tua vontade, eu vou entender que é a tua vontade se o Senhor suprir, se o Senhor mandar tudo que eu estou precisando para essa viagem. Se desse em outra, a gente tinha que fazer uma escola apostólica em 10 dias. Uma escola que tinha que ser feita em 6 meses, tem que fazer em 10 dias. Se der tudo certo, eu sei que o Senhor está no comando. Pasma, um grande milagre, porque Deus proveu tudo. Glória a Deus. Tudo. Aleluia. Até a consagração. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, é fiel. Então, você precisa, como eu posso dizer, confiar no Senhor, não se apegar, esperar o tempo de Deus, não querer ajudar Deus. Verdade. Deixar Deus fazer. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito, gente. O Senhor não precisa da minha nem da tua ajuda. Ele só quer que eu e você venhamos crer. Quando a gente dá um passo de fé, mesmo sem estar enxergando, mesmo sem saber para onde o Senhor está nos conduzindo, o Senhor vai acrescentando o chão. E aí a gente vai pisando em segurança. Glória a Deus! Eu já quero mandar um abraço nesta manhã de sexta-feira maravilhosa para o pastor Renisvan. Pastor Renisvan da Igreja Batista, que Deus continue te abençoando. Quero mandar também um abraço para o líder de louvor, o Leno, e todos os membros da Igreja Batista Vida estão conectados aqui conosco, no Conectados em Fé. Que Deus continue abençoando vocês. Apóstolo, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo mediante ao tema de hoje. Eu queria que o senhor olhasse para esta câmera e deixasse agora uma mensagem para essas pessoas. Observe bem como Abraão se comportou diante da promessa que Deus fez a ele. Porque quando Deus nos faz uma promessa, ele não nos mostra com detalhe, né? Mas ele mostra alguma coisa que nos faz confiar. Por exemplo,
Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, não foi? Abraão não conseguiu contar as estrelas. E Deus disse, te fazer numeroso. Né? Depois, quando Deus foi dar o filho de Abraão, fazer a promessa de que ele iria ter um filho, Deus disse que aquele filho seria o filho que ele iria usar para levantar uma grande nação. E que através dele, as nações do mundo iriam ser abençoadas. Ele ia ser uma bênção e ia ser abençoador. Então, é confiar naquilo que Deus promete. Porque Deus não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vale a pena a gente se agarrar à promessa, não soltar ela e deixar Deus agir. O segredo é, deixa Deus agir. Porque Deus não erra, Deus não mente, Deus não falha. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é maravilhoso, é glorioso. E eu falo, que está escrito na palavra de Deus, né? Aquele que muitas vezes sai espalhando a semente, chorando, gemendo, voltará com alegria, atando os seus molhos. Então aquele que está esperando o cumprimento da promessa hoje, pode até estar chorando. Mas quando a promessa se cumprir, ele vai se alegrar, ele vai sorrir. Agora, não esqueça de agradecer. Que esse é o segredo, né? Agradecer a Deus por todo o cumprimento de todas as promessas que Ele faz nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! É desse jeito, gente. Olha, estamos indo para o nosso intervalo, mas não sai daí. Continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sana tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Não há lugar melhor pra estar do que a tua presença. Não há lugar melhor pra estar do que a tua presença. Não há lugar melhor pra estar do que a tua presença. Não há lugar melhor pra estar do que a tua presença. Estou aqui, vim te adorar, vim declarar meu amor por ti. Recebe, Senhor, o bem mais precioso para ti, mais que uma canção eu te dou, meu coração, meu coração. Estamos de volta e antes de ir para o próximo bloco, eu já quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros de fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. A Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. E a COF 10, através da Bel Rocha. Que Deus continue abençoando vocês. E olha, gente, o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Gente, estamos agora em mais um quadro cheio de emoções. Está no ar o quadro Recordar é Viver. Estamos de volta. Apóstolo, estamos agora no quadro Recordar é Viver, que é um quadro cheio de emoções. Então, se o senhor se emocionar, não se preocupe, porque faz parte deste quadro. E aí, produção, vamos para a nossa primeira foto. E aí, bispo, o que é que essa imagem, o que é que essa foto traz para o senhor hoje? O que é que ela representa? Já mexeu comigo. Já mexeu com as minhas emoções aqui. Aqui nós estamos vendo a igreja que era feita de paredes singelas, de bloco, bem simples, né?
E agora a gente lançando os fundamentos do templo, daquele prédio que a gente construiu lá. Isso aí para nós, eu não sei assim, dirimir o tamanho da vitória. Eu me lembro que quando eu construí esse templo, um discípulo disse: pastor, agora você precisa construir a sua casa, né? E eu disse: só construo a minha casa quando eu construir um templo digno, um templo grande, onde o povo se sinta bem, se sinta à vontade, porque na época a gente não tinha condições de fazer festa nesse templo, porque era pequeno, né? A gente tinha que buscar um espaço, um poder público maior. E hoje a gente tem um templo lá que a gente não tem mais problema para fazer festa. Templo grande, bonito. E aí foi um grande desafio, porque a gente não tinha dinheiro para fazer. E quando a gente lançou a pedra fundamental, o apóstolo Luiz Pereira foi para lá. Depois ele disse para mim, depois do tempo coberto, ele disse que voltou para São Miguel dizendo: meu Deus, como é que Talvanes vai construir aquele templo? Ele disse que não me disse nada para não me desanimar. Glória a Deus, aleluia! Glória. E aí, produção, nossa próxima foto. Eita, meu Deus. E aí, apóstolo? Não, a gente Essas ovelhas. Porque aí... Aleluia. Aí a gente vê o fruto. Fruto. No nosso trabalho, não é? Aí a gente vê que trabalho que a gente plantou naquela cidade não foi em vão. Essas pessoas aqui, né? Iam ser batizados. Sim. O senhor pode falar o nome, o senhor lembra Não o nome tem como, dela? Se emocionar, chorar. Aleluia. Aqui está a irmã Maria Lúcia. Do lado da irmã Maria Lúcia está essa irmã mora no Taboado, a irmã Josefa. Para trás, essa mais alta é a pastora Maria de Lau. A gente consagrou ela pastora. Glória a Deus. Cansada. Esses dois meninos são gêmeos. Irmão Ailton lá atrás. E quem mais? Raquel, Nicole, tem um ali atrás que não dá para reconhecer quem é que está coberto o rosto. E eu não estou reconhecendo. Esse é um evangelista, é o irmão. Esqueci o nome dele agora, que ele não está mais com a gente. O outro lado de trás eu não estou lembrado quem é. Mas todos são frutos do nosso trabalho. Glória a Deus. É gratificante, não é, apóstolo? Na verdade, não tem como você não chorar. É verdade. A gente vê a fidelidade de Deus, né? É sim. Cumprimento da promessa. Mais uma coisa, quando a gente começou esse trabalho lá em Roteiro, a gente era alvo de zombaria. Porque primeiro a gente não tinha som. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? A gente comprou, comprou não, a gente ganhou do irmão. Vocês lembram daqueles gravador que tinha 2 caixinhas menor que essa que está aqui? E eu comprei um microfone, dá vontade de rir. Que parecia de brinquedo, R$9 o microfone. Aqueles bem paraguaios mesmo. Só para fazer zoada. Eu sabia que o pessoal não entendeu o que a gente estava falando, mas eu queria chamar a atenção do povo de alguma maneira. Então a gente fazia zoada. As pessoas olhavam para a gente zombando e a gente aproveitava e evangelizava. Né? Começamos assim. Glória. E as pessoas dizendo, não vai 6 meses. Isso aí não vai dar certo, vai fechar. Eu já ouvi tanto isso comigo, não dou 6 meses. É. Glória a Deus. Está aí o fruto. Verdade. O meu prazer é dizer
todas essas pessoas que estão aí, elas continuam servindo a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem algumas que não estão conosco mais no nosso ministério, mas continuam servindo a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. E aí, apóstolo? Aí, deixa eu ver, deixa eu me... Aí tem uma galera grande, né? Aí é em Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro, é no Congresso de Porto Seguro. Glória a O Deus. Congresso de Porto Seguro tem sido um divisor de águas para nós, né? Eu digo que o Congresso de Porto Seguro é como se fosse um refrigério. A gente passa a semana toda aqui se doando, se alimentando, se desgastando, melhor dizendo, quebrando cabeça, né? E tal. E essa semana de Porto Seguro, a gente vai lá para recarregar as baterias Verdade. para quando chegar aqui, dar continuidade que a gente vai fazer. Então, Porto Seguro tem uma Glória a Deus. importância muito grande aquele congresso na vida da gente. Amém, é verdade. Nós tivemos a honra de ir É. e realmente é muito bom. É muito bom mesmo. Quem puder ir a Porto Seguro, todos os anos, eu aconselho que vá. Glória Porque a Porto Deus. Seguro não digo que a gente vai passear, até porque você já sabe disso, né? Pelo contrário, é bem cansativo. É bem cansativo. É verdade. Eu Bem falo, complicado. esse ano a gente foi para Manaus e por causa do encontro do Atualizei, foi mais cansativo do que Porto Seguro. Aleluia, mas é como o senhor disse, né? A gente vai. Mas vale a pena. E lá o Senhor nos refaz, né? Traz o nos refrigério, renova, nos é renova. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Eita. E aí? Aí era um tempozinho pequeno ainda. Não, peraí. Aí não é no roteiro. Eu não sei dizer onde é. Eu acho que é ali, ó, Betel Roteiro. Ah, tá. Não, não é no roteiro. Não. É em outra Betel, né? É. Eu não sei se isso aí é em Junqueiro. Não sei se é em Arapiraca. Porque agora a gente está sem a banda, mas quando a gente tinha a banda, a gente viajava muito, né? E aqui é a sua filha, não é isso? Isso aí me toca. Levita do Senhor. Glória a Deus. Creio que Deus não descartou ela, não. De jeito Deus nenhum. para a vida dela. Ela tá Eu sempre falo assim, apóstolo, a quem Deus chama, Ele chama. A gente pode, muitas vezes, querer dar o nosso tempo, mas quando o tempo dele chega de novo nas nossas vidas... E eu aprendi uma coisa, que, assim, Deus não vai perder pro diabo. Não, de jeito, nunca. Nem pense nisso. Não, de jeito nenhum. Isso. Aleluia, o nosso Deus é fiel. Deus é fiel e Ele cumpre com a sua promessa. Verdade. E aí, produção, nossa próxima foto. Aí já é lá, não é isso? Aí já é o templo aí, novo. Já na cerâmica, né? Glória a Deus. Aí deve ser um culto de missões, pelo que eu estou Missões, vendo, né? Pelas bandeiras que estão aí. O que o senhor, assim, quando o senhor se vê assim, né? Qual o sentimento que o senhor tem? Porque às vezes a gente olha um pouquinho para trás, assim, pelo retrovisor, e diz, meu Deus, para chegar até aqui. Se eu for me reportar, missionário, eu vou me reportar à minha infância. Quando, primeiro, eu sou esquerdo. Segundo, sou pretinho, né? Ninguém dava nada por mim. Meu pai, muito pobre. Uma família grande, como eu já falei, né? 15 irmãos. Então, assim, eu falo para as pessoas, chegar a ser um apóstolo hoje, como Deus me fez prosperar. Verdade. Eu não sou rico. Para se ter uma ideia, eu não tenho uma casa própria. Eu até estava falando com uma pessoa essa semana. Não tenho um carro próprio. Mas eu sou próspero. Eu sou próspero. Porque se eu for comparar quem eu era e quem eu sou hoje, Verdade. a forma como Deus tem cuidado de mim, e outra, pasme, eu era muito tímido. Eu chupava dedo, né? Então, eu ficava com um fiapo de pano, de cordão na mão, de algodão, qualquer coisa assim, chupando o dedo. Pronto, ali para mim era tudo.
E minha mãe começou a lutar para me deixar de chupar dedo. Eu não conversava com ninguém. Aí quem me vê hoje, a minha esposa diz, mas você não pode ver ninguém, que você já se solta já. Porque eu não era assim. Eu era bem tímido. Verdade. Aí o Senhor vai, traz lá de trás das malhadas. Deus quebrou, né? E faz grandes coisas. E assim, olhando para essa foto aí me recorda também. Quantas pessoas não já foram discipuladas por nós? Verdade. Que hoje são pastores, são presbíteros, são diáconos, são evangelistas, diaconisas, que estão fazendo a obra de Deus. Tem gente que eu nem lembro quando me encontra, me abraça, aquela maioria de gente que está na Assembleia, no tempo da Assembleia de Deus, quando eu dirigi a congregação de Sinibu, de Roçadinho, aqui mesmo, na sede. As pessoas me encontram, pessoas que estão em outros ministérios. Se a gente for citar nomes, aleluia, as pessoas, verdade. Então, eu considero assim, um legado já, né? Verdade, uma história, um legado, né? Uma história que ninguém glória a Deus, ninguém apaga, a verdade. Né? Glória a quem Deus. Quem faz isso? O Senhor. Né? Deus é quem faz. Só Ele faz. Lá no baú. Eu nasci numa fazenda. Que era mato. A casa que eu nasci, eu não sei se eu posso falar isso aqui, a minha esposa não gosta, nem a minha mãe. Mas a casa que eu nasci era de taipa, coberta de palha. Eu creio que ninguém viveu isso aqui, não sei se o César viveu. As portas eram de palha. Acredita nisso? Glória a Deus. Aleluia! Isso mostra o poder do nosso Deus. Um Deus que faz infinitamente mais. Aquele que não estava no coração do apóstolo Talvanes, que ele nem sonhava, nem imaginava. Era o que o Senhor tinha reservado e preparado para ele. Glória a Deus. Mas não fica nessa foto não, viu? E aí, produção, nossa próxima foto. E aí, essa imagem, essa lembrança, esse homem de Deus, que a gente aprendeu tanto com ele. Muita coisa boa. O irmão Jonas dorme no Senhor, já faleceu congregando conosco. O irmão Márcio mora agora em São Miguel, está mostrando uma parte da foto dele aqui. E o apóstolo Pereira. Eu digo para vocês que o apóstolo Pereira foi um mentor. E o apóstolo Pereira me fez enxergar o que eu não enxergava antes. Abriu a nossa mente, os nossos horizontes, vamos dar uma visão alargada, né, do conhecimento vasto. Isso eu posso dizer deste homem. Hoje, mudamos de mentor. Né? Eu já posso dizer que o meu mentor chama-se apóstolo Josivaldo, a quem devo honra, respeito e que temos caminhado juntos. Aleluia. Hoje tenho o privilégio de ser o vice-presidente do Ministério Betel, junto com ele, e tem sido bênção, a gente tem se dado muito bem, ele tem sido um líder amigo, um líder parceiro, um discipulador. Olha vocês aí. Né? Tá vendo aí, apóstolo? A produção vai longe, ó. Vai longe, né? E ali o apóstolo Robson também, que é o coordenador da Visão Celular em Alagoas. Isso aí foi no dia da nossa consagração apostólica, que foi também um dia que ficou marcado. Verdade. Ficou muito marcado esse dia. Que Glória maravilha. a Deus. Quero dizer que, falando do apóstolo Robson, nós temos um grande líder, um grande homem. Eu vejo que ele é assim, um homem de visão. Sim, não tenha dúvida. A força e a coragem que ele tem de tocar esse ministério é algo para a gente realmente dizer assim, esse homem é um grande homem de Deus. Glória a Deus, é verdade. É isso que eu posso dizer. Mas antes de irmos para a nossa última foto, tem uma pergunta da produção para o senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Apóstolo Talvanes, no livro de Lucas, vem nos dizer: a quem é dado, muito será exigido, e outra versão, cobrado. O senhor passou por todo o processo, diácono, presbítero,
pastor, bispo, e recentemente foi derramado sobre a sua cabeça a unção apostólica. No seu ponto de vista, já que é algo muito novo, o que isso vem trazer quando o apóstolo Lucas vem dizer isso? A quem mais é dado, muito será cobrado. Olha, primeiro, eu entendo que o apóstolo ele tem que saber qual é a sua área de ação como apóstolo, né? Que apóstolo significa enviado. Na verdade, eu aprendi que a palavra missionário, ela não existe na Bíblia. Então, o missionário é um apóstolo. Então, eu posso dizer, eu aprendi, agora chegou a palavra, que a missionariária ela é uma discípula com ações apostólicas. Quem sabe não vai ser um apóstolo futuramente, que já é missionário. Né? Mas então, pesa sobre nós a responsabilidade agora. Eu aprendi na escola, os apóstolos estavam ministrando para a gente, dizendo, não pense que vocês cresceram, não. Vocês desceram. Verdade. Vocês desceram. Porque, resumindo, nós somos servos, né? Nós estamos aqui para servir a causa do Senhor Jesus, a obra de Deus. Agora, o que vem de cobrança pela frente, às vezes foge da nossa área, não é verdade? Mas eu sei que vem, a responsabilidade aumenta, né? O trabalho também aumenta, a nossa visão é ampliada. E todas as vezes que você é consagrada para o ministério acima do que você está, tenha certeza que Deus vai te capacitar. Verdade. Se Ele não já te capacitou, Ele vai capacitar. Certeza? E a capacidade vem dele, né? Cabe a gente buscar essa capacidade e procurar desenvolver a função para a qual nós fomos designados, para a qual nós fomos ungidos, fomos consagrados. Se é quem é consagrado tem realmente o chamado, tem o ministério. Verdade. Porque o que a gente observa hoje, né, também, muita gente que é consagrada sem ministério. Né? Sem ter o chamado, sem né? ter o chamado. Verdade. Precisa ter o chamado. Verdade. Precisa ser o ministério, mas eu estava dizendo que eu já era um pastor com ações apostólicas. Né? Porque tantos trabalhos que a gente já abriu por aí, já começou. Verdade. Né? Deus só veio agora confirmar aquilo que a gente já fazia como missionária, né? E tem ações apostólicas. Agora, também precisa entender, aprendi também que houve muitos discípulos que eles tinham ações apostólicas, mas nunca foram consagrados. É verdade. Pode ser que aconteça isso também. Verdade. Mas com a vontade de Deus, tenho certeza que é a consagração apostólica também. E também falando, né, que há uma ideia disseminada que o ministério apostólico foi só para aquele tempo, e é preciso salientar de que a Bíblia não diz isso. Não é? Ora, se a Bíblia não diz que o ministério apostólico cessou, então significa dizer que hoje as pessoas também podem ser consagradas a apóstolo, assim como é consagrado a evangelista, a pastor, a presbítero, né? A mestre, tem também o ministério de mestre, hoje não se é consagrado mestre na igreja, né? Mas quem sabe uma coisa para se rever também. Verdade. Glória a Deus. É desse jeito, gente, mas ainda temos a nossa última foto do Recordar é Viver. E aí, produção? E aí, essa família linda e abençoada. Não, aí agora a família está completa, né? Verdade. Queria que o senhor falasse o nome, né? Que pode ser que alguém está nos assistindo, que vai nos assistir, ainda não conhece. Eu quero começar falando o nome da minha esposa. Eu digo para as pessoas que ela é linda, as pessoas lá. Mas ela é linda.
a Bispa Jeane, que está aí, que é uma mulher guerreira, uma mulher que eu não sei, não tenho palavras para dizer o que Jeane é na minha vida. Uma serva de Deus, uma pessoa que Deus colocou na minha vida realmente para desempenharmos o ministério junto. E a trajetória que a gente já passou juntos, né? Já choramos muito juntos, já sofremos juntos, também já nos alegramos, né? Já sentimos alegria, prazer, já fomos muito abençoados. Está aí, né? E falar do Seu primogênito. meu primogênito, que também é Talvanes, né? E a gente chama carinhosamente Vanzinho. Pronto, eita, todo mundo vai assistir, só vai agora lhe chamar de Vanzinho. Vanzinho. Mas ele gosta de ser chamado Mas ele é Talvanes. bênção. Eu também posso dizer que ele é uma pessoa assim, do bem, uma pessoa de Deus, um menino bom, entendeu? Que tem trazido muitas alegrias a gente, e uma das alegrias que ele nos deu foi a netinha. Verdade. A Taila, que está no braço da Jeane. A outra é a Thalita. Falei primeiro de Talvanes, porque foi ele primeiro que nasceu primeiro. E um detalhe, viu? Quando a Jeane engravidou, Talvanes, eu disse a Deus que queria um filho homem. E Deus é tremendo até disso, né? Porque quando nasceu, foi homem. Aí veio a Thalita. E eu combinei com ela, disse, Jeane, nós queremos agora uma filha, né? Porque já temos um filho homem, agora temos que ter uma menina. E oramos a Deus. Quando nasceu, foi uma menina. Glória a Deus. Deus é fiel nos mínimos detalhes. Verdade. E tem aí a Thaís, que é minha nora. Estão vivendo já, acho que há uns 4 anos de casado já. Estou aí fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Me alegro muito por ter uma família. Não digo que seja uma família perfeita, porque perfeito hoje É verdade. não existe família perfeita. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho uma família sacerdotal, Aleluia. tenho uma família apostólica. Verdade. Aí eu não posso abrir mão disso. De jeito nenhum. A minha família é uma família apostólica. Com defeitos, com falhas, como toda família tem, mas é uma família que tem um chamado de Deus. Amém. Glória a Todos Deus. da minha casa têm um chamado de Deus. Verdade. O meu filho, como vocês sabem, toca bateria na igreja. Ele começou a tocar bateria desde pequeno. Né? Thalita toca teclado, toca violão, toca guitarra. E também está de férias, tá os dias de férias, mas ela vai voltar. Então, Em nome de Jesus. né? E interessante que a nora do Senhor, ela faz parte da dança, o Ministério de Dança. Não é isso? E a pequenininha, aquela vez que a gente foi para o roteiro, Sim. ela tanto ia para a dança como corria para o pai para a bateria. Né? Ela não pode ver uma bateria. E aí eu disse até a Bispa Jeane, eu disse, olha, ela é do altar também, agora ela vai, né? E Deus vai confirmar para onde ela vai. vocês precisam ver ela orando. Glória a Deus. Precisam ver ela orando. Ela fecha os olhinhos. Na hora das refeições, quando a gente está lá em casa, vamos orar. Ela fecha os olhinhos. Ora, Thay. Ela começa a orar. É lindo ver ela orando. Glória a Deus. Então, gente, está aqui a família linda e abençoada do apóstolo Talvanes. Eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que estão aí nos assistindo, talvez vocês estejam vivendo algum conflito familiar, talvez você está orando por alguém da tua casa, para o Senhor mudar a história. Eu quero te dizer, deixa o Senhor fazer, creia, continua orando, continua buscando, acreditando que o Senhor é aquele que vai, entra, transforma os corações, muda a mentalidade das pessoas. Então, olha, continua confiando, continua entregando a tua casa, a tua família ao Senhor. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa. E eu já quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé,
Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. E a COF 10, através da Bel Rocha. Que Deus continue abençoando, gente, a vida de vocês. E o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue, Alexandre, te abençoando. E olha, não sai daí, continua conosco juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sana tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e
poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre, e o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Estamos de volta e agora estamos indo para o quadro do Momentos de Fé, uma palavra de reflexão com o nosso apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, queridos irmãos. Eu saudo com Shabbat Shalom nesta manhã de sexta-feira. Queridos, a palavra de Deus nos diz que se o homem não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, verso 1 ao 5, nos diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiem os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta da cidade. Queridos, continuando com o nosso tema, Minha Família, Território de Milagre, esse é um tema anual. Estamos sempre falando, debatendo sobre ele, mostrando a importância da família, viver em integridade, em santidade, em fidelidade ao Senhor, para que possamos levar às próximas gerações o que de fato é importante dentro do quesito, dentro do conceito, dentro da família. Então, esse texto nos fala deste homem íntegro, desta mulher íntegra, desta família que vive segundo a vontade de Deus. O sábio Salomão, ele nos traz uma palavra muito importante, também relacionada aos filhos. Ele nos diz no livro de Provérbios, capítulo 20, o verso 7, que os filhos dos justos são bem-aventurados. Na verdade, os nossos filhos podem até esquecer os nossos discursos, as nossas pregações, mas raramente eles irão esquecer o seu exemplo, o meu exemplo. Exemplo de homem de Deus, exemplo de servo de Deus, exemplo de esposo, exemplo de pai. Sim, daquele homem que cumpre seus compromissos, seus deveres para com a família e para com a comunidade. Então, queridos, a importância de observar a palavra de Deus, para que sejamos pessoas íntegras, vivamos segundo os parâmetros, porque a integridade ela tem o poder de atrair o favor de Deus para a sua casa, para a sua família. Então, ser íntegro é isto. Sabendo que a sua integridade não elimina problemas. Nós sabemos disso. Não neutraliza batalhas. Não. Mas garante que nas batalhas
garante que nas adversidades, Deus vai estar ali presente. E eu quero trazer aqui a memória da mensagem de domingo, quando falei sobre Abraão, que o Isaac, ao lhe perguntar: pai, aonde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá. Então, isso é ser íntegro. Abraão não estava levando o cordeiro para o monte. Abraão estava levando o filho para o sacrificar a pedido de Deus. Mas enquanto Abraão subia pelo lado do monte, Deus já subia pelo outro lado do monte, providenciando o cordeiro para si. Ele mesmo providenciou. Ele mesmo providenciou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos salvar. Ele salvou Isaac, salvou Abraão e através de Jesus ele nos salvou. Deus é essa personagem cheia de amor, de graça. Deus é essa pessoa majestosa e que a sua graça nunca há de faltar em nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima semana. Beijo no coração e até sábado. Sábado temos um grande culto. Espero você. Até lá. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Ei, gente, estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o nosso apóstolo Talvanes. Muito bem, o que eu posso dizer aqui? Só agradecer o convite à missionária Yara, ao seu esposo César, à equipe de gravação, que pelo apoio, pela forma como eu fui recebido aqui, eu não tenho nem palavras para agradecer esta manhã aqui, né? Então, e dizer também que estamos à disposição. Quando precisar, é só chamar que a gente vem, a gente atende. A gente fica feliz em saber que a gente está colaborando com o programa e com a vida de muita gente. Em nome de Jesus. E foi para isso que nós fomos chamados, né? Então, que Deus abençoe a todos.
Amém. Já quero passar também as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus, mas antes eu vou mandar um abraço para o prefeito Paulinho, lá da cidade de Roteiro, e para meu amigo Ednelson Ventura, que é o presidente da Câmara. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês da cidade de Roteiro. E pedir a todos que continuem assistindo Conectados em Fé aqui no canal ATV da Gente, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. E também não deixe de seguir a Missionária Yara no YouTube e no Instagram. E os Conectados em Fé no Instagram. Um abraço para todos e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, já quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade. Quero agradecer também a vocês que estão aí, que ficou conosco até agora, conectados juntinho. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Já quero também mandar um abraço para o nosso casal de irmãos, Rony e Nathalie, pela chegada do Samuel. Que Deus continue abençoando essa família linda e maravilhosa. Quero agradecer também ao nosso convidado desta manhã, o nosso apóstolo Talvanes. Apóstolo, Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e toda a sua família. E olha, gente, beijo e não esquece, domingo temos culto. Ministério Apostólico Betel, sede a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. E beijo também, meu apóstolo, abraço, somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual do Senhor e da apóstola Ruth sobre as nossas vidas. Gente, mais uma vez, beijo no coração e até sexta-feira estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.